Boa noite a todos. Hoje a gente dá início à última mesa de debate do seminário Quilombo Mulheres Negras. A mesa de hoje se chama Poesiar Meu Cotidiano. Então, durante toda a semana, nós tivemos várias mesas de debate para tratar da questão de mulheres negras e como que se dá o empoderamento delas em saraus periféricos. A primeira mesa foi na terça-feira, que tratou um pouco do sarau, se chamava Sarau Quilombo Imaturo. A mesa de quarta-feira tratava um pouco da representatividade das mulheres negras, tanto como artistas e produtoras, como a representação delas mesmas. A mesa de quinta-feira de ontem foi a mesa que tratou de negritude e literatura. E hoje a gente vai trazer duas poetas muito importantes, que eu gosto muito do trabalho delas, inclusive. E elas vão trazer um pouco das vivências delas nesses espaços e como esses espaços empoderaram elas como mulheres negras. Antes de dar início à mesa, eu quero apresentar Tula Pilar, Jennifer Nascimento e a Gisele dos Santos, que vai mediar essa mesa de hoje. E aí, como agradecimento, e está apoiando a gente também durante toda essa semana, é o coletivo Nós Mulheres da Periferia, o coletivo Juntas na Luta e o NEPAFRO, Núcleo de Estudos Afro-Americanos. Então, a todos, uma boa mesa. Então, Olá. boa noite. Ah, não sou eu. Não tem problema. Não tem problema. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui no papel chato de mediar, de ficar avisando, deu 10 minutos, deu 15 minutos. Ontem já estive nessa função e até na fala da Cíntia foi interessante porque eu estava tão envolvida com o que ela estava falando, de repente eu esqueci do tempo, né? Aí, enfim... Espero que essa mesa de hoje seja tão prazerosa como a de ontem. E como a Mirella já falou, nós vamos ter aqui, falando um pouco para a gente das suas experiências, duas poetisas negras bastante importantes do cenário paulista. A Tula Pilar, que é poetisa, dançarina e agitadora cultural, e a Jennifer, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, quem inicia a fala é a Tula. Agora pode. Boa noite. Né, um imenso olá mesmo. E salve as grandes oportunidades, salve as boas forças do universo que tomam conta de nós. Não sou religiosa, mas sempre gosto de saudar aí tudo de bom que acontece na vida da gente. Então, o que eu trouxe para falar hoje mesmo é a minha história enquanto hoje, a poetisa que eu sou hoje. Essa mulher importante, eu acho, me sinto também, na literatura, na dança, e em vários trabalhos, né? Que agora eu também estou ministrando oficinas de literatura com crianças. Foi uma parte muito importante da minha vida. Agora, fiz um trabalho recentemente que terminou antes de ontem, na quarta-feira. Era todas as quartas que eu ministrava essa poesia, no condomínio Flor de Jasmim, numa comunidade lá em Osasco. Então, foi muito interessante poder participar com essas crianças, né? E eu fiquei muito feliz nesse trabalho, que acho que durou uns 6 meses, que a oficina que eu ministrava, que vinha mais crianças. Assim. O dia que a moça falou isso, eu fiquei até emocionada, porque acho que, por eu ser mãe, né, também, porque as outras oficinas eram com rapazes. Era oficina de grafite e sobre mídia, filmagem, fotografia, né? Envolvia tudo isso. Eram 3 oficinas por semana, 2 pela manhã e 1 pela tarde, na parte da tarde. E o pessoal falava que vinha mais crianças, assim, então eles vinham como umas abelhinhas atraídas assim pelo mel. Era muito legal e tinha uma certa idade para dar aula para essas crianças, mas vinham uns pequenininhos. Eu falei, como que eu vou fazer para não falar que ele não pode? E eu acabava acolhendo, né? E foi muito bonito. Então, agora eu também sou oficineira, né? E aí é uma parte importante. E a gente vai crescendo mesmo, com reconhecimento dos trabalhos que a gente vai realizando, né, ao longo dos anos. Aí. Tem 12 anos... quase 13 já que eu estou nesse caminho. Eu assumi esse título de poetisa, né, escritora. Antes eu tinha um pouco de medo, mas aí um dia uma pessoa falou para mim assim, do meu livrinho, um livrinho xerocado até que eu tenho, está no forno para sair novos exemplares, está esgotadíssimo. E aí um dia eu estava vendendo meu livrinho assim,
sem crédito, assim, ai, meu, estou vendendo poesia e tal. Mas eu falei, mas é um livreto. E a pessoa falou para mim, mas o que está escrito aí não foi você que compôs? Não é seu, não é das suas ideias? Então, você é escritora assim, você é poetisa assim. Aí, a partir desse dia, eu passei a trabalhar essa questão com mais afinco, né? E assumir esse título mesmo, e estudar mais, ler mais, para poder produzir mais e melhor. Eu acho que eu tenho sorte também de gostar de ler, né? Porque ler a gente precisa gostar, ter tempo, se dedicar bastante. Eu gosto, além de poesia, eu gosto de ler outras coisas, gosto de ler contos também, os noticiários. Não gosto de ler jornal, mas sempre leio as manchetes, né? Que eu acho que fica fácil ler a manchete, você já decifra. E os meus filhos, eu tenho 3 filhos, a Samanta mais velha com 26 anos, o Pedro Lucas com 18 e a Dandara com 9. E os meus 3 filhos, eles também se inspiram, né? Espelham muito em mim, e eles também gostam muito de literatura. O meu filho agora, o Pedro Lucas, está estudando, a questão é a musicalidade afro-brasileira, que é o jongo, maracatu, bumba meu boi. Nossa, está muito interessante, um menino de 18 anos, morador de periferia, nesse aguçado que ele está agora, e como ele está sabendo, né, a diferença de tambores, de sons. Eu acho isso muito importante, porque quando eu comecei a escrever, eu era empregada doméstica, passadeira de lavanderia, e tinha assim, um preconceito muito grande, né? Além da cor da pele, claro, que eu não vou nem citar essa questão. E daí eu comecei a participar de muitos eventos e conheci pessoas muito bacanas. E as pessoas gostavam muito dos meus textos, que é um pouco teatral também, eu sou um pouco meio palhaça, assim. E aí eu escrevi uma poesia que é muito engraçada, que é Amantes da Manguaça, que é uma referência às cachaças que a gente toma na noitada e tal. Fiz uma brincadeira, e, no fim do texto, eu fico bêbada, assim, e as pessoas começaram a gostar muito disso, desse texto. Será que você tem que falar aquela da pinga, aquela da cachaça? E aí eu fui ficando famosa, e, assim, e era engraçado mesmo. Depois que eu tomava, então, melhor ainda. E aí as pessoas começaram a me convidar para ir para os lugares assim, mais chiques, né? E eu também sou vendedora da revista Ocas, há 10 anos que eu vendo a revista Ocas. Hoje eu vendo com uma necessidade já mais... embora eu precise do dinheiro que a Ocas me dá um retorno financeiro, mas hoje é diferente da época quando eu entrei. E é uma revista exclusivamente antigamente. Hoje ela mudou um pouco o perfil também, abriu para público que não é só esse povo que mora na rua, que saiu da cadeia, que é usuário de drogas e tal. Esse projeto é internacional, veio lá da Inglaterra, inspirado, o moço estudou lá e se inspirou e trouxe para o Brasil. A revista lá na Inglaterra ela chama The Big Issue, acho que é essa a pronúncia, e tem em Portugal a CAIS, tem em Buenos Aires a Etio, né? Recentemente tive contato com a Etio, foi muito chique. E, assim, em Salvador tem um jornalzinho que é o Aurora da Rua, que é produzido por não é por jornalista, pelo próprio povo da rua. Eles produzem e vendem, mas eles se inspiraram na Ocas para poder fazer o jornalzinho de Salvador. E acho que em Porto Alegre tem o Boca de Rua, que são também meninos da rua que produzem as matérias. A Ocas ela é produzida por um grupo de jornalistas, fotógrafos, publicitários, pessoas da comunicação, né, que produzem, e aí a gente vai vender a revista. Então, esse projeto colaborou muito também para eu ser o que eu sou hoje, e vários profissionais lá, que são pessoas estudantes da USP, né, da Unicamp, eles iam fazer trabalhos com essa população em situação de rua, muitas vezes da carceragem, né, através da... Como chama o órgão aqui? Pastoral carcerária, isso. E aí acabaram me conhecendo e acharam interessante a minha história e foram investindo. A gente tem tal coisa, você quer ir participar? Aí eu fui, e eu era semi-analfabeta, daí eu fui fazer a EJA, né? Amém. Aí concluí o ensino médio, né? Tudo direitinho, nesse estudo EJA. Agora falta fazer o Enem para concluir.
Mas aí foi muito interessante ter estudado, né? Porque enquanto eu era semi-analfabeta, era uma outra visão que as pessoas tinham sobre mim. E indo nesse sarau, nesses lugares chiques, aí as pessoas sabiam que eu era vendedora da Ocas. E a Ocas era muito famosa naquela época porque tinha uma propaganda muito boa do Washington Oliveto. Ele colaborou muito voluntariamente com uma mídia muito grande, né? Ele é poderoso. E a Ocas ficou muito tempo nessa mídia, em outdoors, né? Que hoje nem pode mais. E teve na televisão e tudo. E aí a gente era muito famoso. A gente também era um grupo grande de vendedores. Hoje nós somos bem menos. Tem nós que já estamos no projeto há bastante tempo, também um povo aí já revigorado, né? Com essa relação com o dinheiro. Enfim, e aí esses profissionais começaram a investir bastante, né? E nisso eu fui estudando, estudei muitas coisas legais, tenho vários certificados na minha casa, que alguém dizer que é mentira, né? E foi fortalecendo. E aí eu comecei com a poesia, lá atrás, há muito tempo, perto de casa mesmo, no Tabuão. E aí foram surgindo saraus, né? Hoje a periferia está com essa coisa dos saraus muito em alta, melhor do que na parte mais elitizada, porque eu estava até falando para umas pessoas esses dias que elas, mas o que é sarau? E a poesia elitizada, não vou desmerecer jamais, eu gosto também das poesias clássicas, mas é muito diferente de nós, da periferia, que a gente tem barulho, né? A gente tem a dança, as danças populares, a gente tem o tambor, a gente tem a dança africana. Eu também estou participando com dança africana, estudei um pouco com a Luli Ramos, com o Irineu Nogueira, né? Não tive nenhuma formação assim, mas tenho esse estudo ao longo de 4, 5 anos, o que trabalhou bastante meu corpo, e as poesias que eu atuo hoje com a dança também valoriza bastante. Então, quando a gente chega nesses saraus mais elitizados, aí você leva uma dança, às vezes também eu faço um trabalhinho meio com dança do ventre também, que eu estou estudando, e já falaram para mim que mulher negra não tem que estudar dança do ventre, né? Mas bobagem, aí é que tem mesmo. Aí eu falei, agora é que eu vou estudar mesmo, pronto. Né? Já foi um desafio a mais na minha vida. E então as pessoas falavam assim, mas quem escreveu esse texto foi você, né? Tipo assim, eu falei, o texto é meu. E aí já mudava, né? E quando eu chegava, aí tem um amigo poderoso que tem até uma referência sobre ele na Poesia da Cachaça. Aí ele falou, Pilar, vamos para tal lugar. Ele me levou num lugar chiquérrimo. Aí chegou lá, eu estava com a revistinha na mão. Eu falei, então já vou vender, eu já ia vender, já ia declamar, né, gente? O útil é o agradável. E as pessoas falavam, daquela revistinha de morador de rua, mas ela é moradora de rua. E ficou muito tempo esse título, ela é moradora de rua, moradora de rua. E as pessoas tinham aquela ojeriza, né, aquele nojo e tal. Aí, depois que eu declamava, mudava todo o esquema. Mas você escreve, que estudo que você tem. E eu ainda não tinha nenhum. Hoje eu tenho os meus certificados de vários cursos e tem também a atuação aí no EJA, que foi muito importante eu ter feito o EJA e não ser mais uma pessoa semi-analfabeta como eu era quando eu cheguei em São Paulo. E aí eu vim de BH, né, lá em Minas, tenho 7 irmãs lá, minha mãe já foi embora para outros planos, não tenho pai, como meus filhos também não têm pais. Meus filhos... no caso, tem até a poesia Os Homens que Amei, no livro Pretexto de Mulheres Negras, que é uma resposta a esses homens que amei, que me deram um pé no traseiro quando viram o barrigão. A questão foi o barrigão. Então, foi muito difícil criar meus filhos sozinha, mas a gente vence. Eu sou um pilar, né? Eu acho. E aí isso é bem legal. Então, aí eu vim de BH, vim trabalhar como doméstica, aí falei, é muito difícil a vida aqui, né? Foi muito difícil superar essa fase. E depois eu fui entrando na poesia, fui descobrindo. Hoje, eu atuo só com a escrita mesmo, com a dança, com palestras, debates. A própria Ocas sempre leva a gente para fazer debates sobre a nossa vida, com relação a essa exclusão na sociedade, né, que a gente passou. Eu não sou mais excluída hoje, já falei isso lá no Abujan. Daí depois eu fui do programa Provocações, aí tudo mudou de figura também, porque às vezes eu penso que a televisão, eu tenho uma certa ojeriza da televisão, né, mas como ela é importante. Depois de ter ido nesses programas de TV, que eu até falo na poesia,
Provocações, Manos e Minas, programa na TVT, na Rede Globo, Esporte Espetacular, porque eu viajei com o pessoal da OCAS. Eu fui a única mulher que viajou primeiro, né, para jogar o futebol de rua, que é a Homeless World Cup, que é um programa muito bacana, que tem nessas publicações ao redor do mundo, que é da revista OCAS, filiado à International Network of Street Papers, que é uma entidade que coliga todos esses que tem ao redor do mundo. E aí tinha esse futebol de rua, mas o Brasil nunca tinha levado mulher. E aí surgiu a oportunidade de viajar. Foram vários países, mas quando falou assim, vai para a África do Sul, eu falei, o quê? Mas eu vou jogar esse futebol, quero ir para a África. E, gente, foi muito louco. E aí eu joguei com a Almarada, porque iam homens de todo tipo, né, da exclusão social que vocês pensarem, e só eu lá. Pretinha, perna de pau, ali no meio daqueles caras. Mas aí os ensaios foram muito bacanas, que daí os caras começaram a se simpatizar comigo, né? O que ela está fazendo aqui e tal? Porra, Mara, joga bola, não sei o quê, aquela coisa, mas eles foram se simpatizando com o meu jeito. E eu acabava passando eles também, porque eu tinha mais fôlego para correr, essas coisas. E a sede de viajar para a África. Que eles não tinham tanto, eles tinham mais a sede pelo futebol, que já é mais comum, né? E eles usavam, como eles usavam muita droga, bebida, então eles acabavam ficando para trás nos treinos. Então eu fui ganhando crédito diante dos profissionais, né, que treinavam a gente. E aí eu fui ganhando esse crédito. E aí viajei para a África do Sul, foi maravilhoso. Aí teve um programa muito grande no Esporte Espetacular, né? Foi muito valoroso, assim. Só que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje naquela época, porque foi meio chato assim diante da bola um pouco, mas enfim. Mas aí foi uma grande oportunidade e isso foi dando força, né? Foi dando força, e a OCAS, os profissionais da OCAS até hoje eles falam: vamos convidar a Pilar, né? Vamos convidar o Rubens, alguns vendedores que se destacam mais aí nesse projeto, que é um projeto muito bacana, que eu não largo justamente por isso, porque também eu quero que outras pessoas que vivem na exclusão social se esperem em mim, porque eu tenho muitos amigos aí na rua, na cadeia, né, na catação. As catadoras de reciclado teve uma exposição maravilhosa, da catadora da Granja Julieta, com bombonas feitas na fábrica Flascou, ficou aí no MUBI por 15 dias, e agora ela vai, parece que para o Qual que é aquela faculdade dos negros? Zumbi dos Palmares. Vai para lá. Gente, se vocês puderem ir, vão, que é incrível o trabalho, é incrível. As catadoras de reciclado, que não tem valor nenhum. A questão do lixo é muito... vocês não têm noção o que é esse lixo de São Paulo. E essas mulheres não têm valor, e agora o governo ainda deu um programa aí das megas catadoras com máquinas importadas, que não faz nem a metade do que elas fazem. Enfim, eu apoio essas mulheres, elas são minhas amigas, e, graças a Deus, eu já catei também, com outras necessidades, não tenho vergonha de falar, não é fácil, não foi fácil o período de catar, mas foi uma necessidade, foi bacana, foi gostoso, e eu cato hoje, ainda cato, para não jogar o lixo no lixo. Porque eu tenho consciência que a gente está destruindo o nosso planeta. E eu estou colaborando com a Mãe Natureza para ela colaborar comigo, que eu não quero que falte comida para mim, para os meus filhos, água. E se a gente não cuidar, vai faltar. Então, hoje eu cato meu lixo, às vezes eu levo no ferro velho, dá umas moedinhas, mas eu vendo não é por necessidade, é para não jogar no lixo. Mas eu já vendi por necessidade, e foi uma fase, foi pouco tempo. E, naquele tempo, era valoroso, né, que as latinhas tinham o preço do dólar, acompanhava o dólar, o PET era muito valoroso, a Apara, hoje a Apara se mistura ao plástico, já não tem mais tanto valor, mas foi uma fase que eu consegui comprar coisas para os meus filhos, fralda principalmente, leite, laranja, banana, essas coisinhas. E minhas crianças estão aí, eles são lindos, né? Quem conhece, são fortes, vigorosos, bem criados, bem alimentados. Eu acho que isso que importa. Então, quando eu lembro que eu tive que catar e para fazer essas pessoas lindas que são meus filhos, então me sinto orgulhosíssima, não tenho vergonha nenhuma. E também empregada doméstica, não vou ser nunca mais, eu acredito. Se eu trabalhar hoje numa casa de uma madame, eu acho que eu fico revoltada, eu vou no pescoço dela, então não vou, para ser a negra assassina, né? Porque é isso que colocam na televisão.
E sou uma pioneira aí nessa que saiu a valorização para as empregadas domésticas. Eu briguei muito, por isso eu fui excluída. As patroas passaram a não me dar mais emprego. Eu gosto de contar isso para as pessoas, que é muito forte. E eu brigava mesmo. Eu falava, então, a senhora vai me pagar? A senhora quer que eu sou babá, limpo, arrumo? A senhora me contratou para ser arrumadeira. Agora eu já estou brincando com as crianças, a cozinheira vai embora, eu já estou fazendo a janta, entendeu? E a mulher não queria me pagar, então eu ia brigar pelo meu salário. Então a senhora vai me dar férias, 13º, né? Aviso prévio se a senhora me mandar embora. Mas você é muito petulante, minha filha. E começava a briga, pau, pau, pau. E era um pau com todas as patroas. E aí eu fiquei suja nas agências, em várias agências que tinha na época, não sei se hoje tem, também não quero saber. E aí tinha uma senhora que falava para mim quando eu chegava na agência, que era lá na Rebouças. O que você está fazendo aqui, menina? Você sabe que você não vai arrumar nada. Sua patroa fala mal de você pra caramba. Não vem na minha agência mais. Então, eu fiquei sem emprego, fui decaindo, o dinheiro foi acabando. E aí eu conheci a Ocas, que eu não vou contar agora porque não dá tempo, mas foi um trâmite muito bacana. E aí, eis que eu tinha dinheiro para pagar as contas. E aí, Arampau também é onde eu moro hoje, até hoje na mesma casa. Era justamente a grana do aluguel. Você não tem dinheiro para pagar aluguel? Pá, excluíram, me despejaram. E aí eu briguei e ainda estou lá, pagando aluguel. E foi essa questão. Hoje meus filhos são grandes, eles trabalham, também colaboram. A Samanta, minha filha mais velha, apesar dela ter ido morar sozinha, né, mas ela é uma grande referência na minha vida. E a gente está sempre juntas. Quando a gente precisa, né, a gente se fala e tudo acontece juntas. E os meus outros 2 filhos também. Então, esse é o apoio maior às nossas crianças, né? Já fui agente de saúde também da população em situação de rua, que foi uma fase muito difícil. Fiquei com 2 anos trabalhando e não aguentei mais ver as mazelas sociais e saí. E não quero mais trabalhar na saúde nunca mais na minha vida, ainda mais com a população em situação de rua, que são projetos que as pessoas ganham muito dinheiro. Também nos projetos da cadeia, tem muitos projetos na cadeia, na Fundação Casa, as pessoas ganham muita grana, inclusive a prefeitura. É pesado falar isso, né? Porque na época que eu era agente de saúde, a gente era proibido de dar entrevista. Mas eu falo que é dinheiro que rola e não cuidam das pessoas como deveria. Então, eu falei, não sou obrigada a ficar aguentando essa farsa. E saí, sabendo que eu ia passar dificuldade. Mas aí veio a arte, a poesia, os saraus, e eu não passo dificuldade mais. Aí tem os nossos livros, né, antologias que a gente participa. O Pretexto de Mulheres Negras, que a gente está, que é uma antologia lindíssima, com 22 mulheres negras, né? Aí, uma companheira de Moçambique, uma da Costa Rica, fortalecendo o trabalho delas também lá na comunidade. E acho que é a 12ª ou primeira, não lembro, antologia que eu participo, assim, convidada. Então, as pessoas vão convidando, vão valorizando a gente também. E o nosso trabalho em Buenos Aires, que a gente foi recentemente, esse grupo de saraus, para lá também foi muito importante na minha vida, está rendendo, está abrindo portas. Convidem-me. Adoro a campanha. E aí, tem um livro que fizeram saraus, que chama o livro Saraus, e tem uma poesia minha também, traduzida em espanhol. Né? Ai, gente, é muito chique ver essas coisas. Nossa Senhora de Deus, ficou maravilhada. Então, sou mineira de Belo Horizonte, estou em São Paulo há 21 anos, eu acho. Né? Quando a minha mãe faleceu, eu já estava aqui, trouxe ela para trabalhar também, ela não gostou, ela odiou São Paulo, porque é muito diferente a relação patroa São Paulo e Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são as capitais que a gente já trabalhou como doméstica. É muito diferente a relação, vocês não têm noção. E a minha mãe detestou, ela não gostou. Aí eu trouxe mais 4 irmãs, nós somos 7, né? Trouxe mais 4. Uma ficou, eu tenho uma irmã que mora em Buenos Aires, está a matéria aí na Ocas, chiquérrima, que a gente escreveu. Eu encontrei com a minha irmã lá em Buenos Aires, foi muito bacana, foi muito forte, 16 anos depois, né? Ela também, essa ojeriza de ser doméstica, ela deu um jeito e foi embora para lá. E ela falou para mim que ela não quer voltar para o Brasil, que ela tem muita dor de como foi a nossa vida, que a gente teve uma infância muito difícil, por ser negras, moradoras de favela. Tá aí a minha história, a minha relação com a Carolina Maria de Jesus, que eu vou apresentar para vocês aí um fragmento, posso falar, né? Dessa minha história, junto com Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que eu acho que ela tem que ser valorizada na literatura brasileira. Ela não pode continuar invisível como ela está, né?
E ela também gostava de cantar, era sambista. Agora eu também sou quase cantora, estou cantando, chiquérrima. Mas não vou cantar só samba, não, viu, gente? Vou cantar blues, um monte de coisa chique. Samba também é chique, claro, mas eu vou cantar samba também. Mas, enfim, eu acho que tem muita cantora, acho que toda negra vai lá e é cantora de samba. Por que não pode cantar outras coisas, né? E eu estou estudando com os meninos aí, a gente está fazendo um trabalho bacana com a música, com a poesia, com a literatura. E o sarau mudou a minha vida nesse sentido, a vida dos meus filhos também. Quando a gente começou a atuar, a aparecer mais, e quem é essa mulher, quem é essa Tula Pilar, né? E foi indo, e tomara que a gente continue crescendo, né? Tomara que eu ganhe dinheiro para comprar uma casa, para morar com meus filhos, não pagar mais aluguel, né? O sonho da Carolina é a casa de alvenaria, e eu sonho com uma casa grande e não precisar mais pagar aluguel e nunca mais voltar a morar no barraco, nunca mais ser pobre como eu fui antes e ter que catar lixo e não ter uma roupa bonitinha e chegar nos lugares e as pessoas me olharem assim porque eu estava com o sapatinho furado, com a roupinha velha, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode fazer um evento e tirar essa grana e comprar umas coisas, ainda que seja no brechó, mas a gente pode comprar. E minhas crianças, né? E eu acho que é isso que eu tenho para falar, né? Assim, não sei se eu faltei com mais alguma coisa, né? Porque a gente começa a falar e vai se perdendo. E é muito importante para mim também essa música da mulher negra americana, os jazz, os blues. E eu estou muito fixada em Ella Fitzgerald e Nina Simone, que eu acho um luxo. Tem um vídeo da Nina Simone que ela está tocando piano, assim, e assim ficam umas pessoas brancas olhando, assim, não acreditando que ela está tocando aquele trem ali. Eu falo, gente, sou eu ontem, assim, né? Porque tem coisas que eu faço que as pessoas não acreditam que sou eu que estou fazendo, entendeu? Por causa da cor da pele. Infelizmente, né, o problema da cor da pele é um problema muito grande, mas eu estou, sabe, como estou pique com esse problema. Como diz o Aquins Quinteiro na poesia, só que agora eu não vou lembrar, que ele fala, estou pique para as estrilhas, e eu estou pique com preconceito racial. Mas é muito forte, eu tenho medo só de sair de outros países, né, para outros países e sofrer algum racismo lá assim, que me machuque, mas se não machucar, tudo bem. Eu estou pronta para enfrentar. Não é fácil, todas as vezes que eu fui barrada e sou até hoje, é só por ser essa negra. Quem é essa negra que está chegando? As pessoas não falam mais, né? Mas deixam bem visível assim, pelo olhar, pelo, sabe, até ver o que a gente faz e ver também que a gente tem tanta capacidade quanto, né? As pessoas não negras, né? Também de atuar, de dançar, de cantar. Né? E é isso, o meu sonho mesmo é eu ver um mundo melhor, muito melhor, principalmente para as mulheres, todas as mulheres, não só as negras, né? Que eu acho muito atraso ainda como tratam as mulheres, e principalmente para a mulher negra, que tudo para nós é para depois, é o resto, é sem valor, e que nós sejamos fortes para fortalecer nossos filhos, nossos jovens, para a gente fazer um mundo melhor aí, com a literatura, com a música, com a dança, como está acontecendo aí no meu caminho. E agradecer a Mirella, né, e a Gisele por esse convite, porque são esses eventos, essas falas, essas participações também que enaltecem mais a pessoa da gente, o trabalho da gente. É isso. Obrigada. Fazer. Ela vai declamar uma poesia daqui a pouco. Fiquem tranquilas. Eu acho que, sem dúvida, a fala da Tula é muito forte, é muito intensa e inspiradora, né? Ficam, sem dúvida, várias reflexões, questões e a expectativa de ouvi-la declamar. Isso vai acontecer, aguardem. Agora a gente vai ouvir a Jennifer, né? Jennifer Nascimento, apresentá-la para vocês, que tem 30 anos e frequentou os saraus da Zona Sul de São Paulo desde 2007, em especial os saraus da Cooperifa, Sarau do Binho e Sarau do Fundão, né? E depois ela começou a frequentar outros saraus da cidade. Eu acho que
importantíssimo ouvir um pouco a experiência dessa mulher. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá. Não, tá ótimo. Tá bem? Sim? Tá. Não tô acostumada a falar assim no microfone, hein, gente? Não, só no sarau. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Tá tudo bem. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na mesa. É a primeira vez que eu falo numa mesa, então, para mim, é um momento bastante importante, né, e até de reconhecimento do meu trabalho e de como as coisas vão ganhando uma dimensão que nem sempre a gente esperava. E estou muito contente de estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E, além disso, de dividir a mesa também com a Tula, que é uma referência que eu conheci nos saraus, né? Então, ela falou da experiência dela toda e eu posso falar que ela é uma referência para mim por eu ter frequentado esse espaço. Então, a gente vai se tornando referência uns para os outros e isso é muito louco e muito importante, assim. Bom, eu moro no Jardim Ibirapuera, que fica na zona sul de São Paulo, mais ou menos próximo ao Centro Empresarial de São Paulo, ao Jardim São Luís. Acho que nem muita gente conhece, mas nas músicas dos Racionais, ele sempre comenta do Capão, do Cemitério São Luís, e eu estou mais ou menos localizada por esse lugar. E aí eu estou falando do lugar porque o território é algo bastante importante para mim, né? Eu tenho uma relação com esse chão que eu piso, eu tenho uma relação com esse lugar que eu pertenço, de mulher, de negra, de periférica, que perpassa tudo que eu faço. Eu acho que esse pedaço de chão aí que eu tenho a oportunidade de transitar é incrível, apesar de ser periferia e também ter outras questões, né? Mas vamos falar de poesia e de como os saraus foram importantes na minha formação como poeta, né? Quando eu comecei a frequentar os saraus em 2007, eu era uma mera frequentadora, observadora, enfim. Fui a primeira vez num sarau a convite de uma amiga e... Deixa eu retroceder um pouco. Na verdade, eu estudava ciências sociais, mas eu trabalhava com telemarketing. Então, eu estava meio, meu Deus, são mundos muito distantes, não é exatamente isso que eu quero. E aí, eu acabei pedindo a conta do trabalho e fui ser voluntária numa ONG perto da minha casa. E aí, através dessa ONG, que eu era voluntária, meu seguro-desemprego já estava acabando, e aí surgiu uma vaga de estágio numa outra ONG também próxima da minha casa, né? E aí eu fui indicada, e aí eu comecei a viver exatamente o que era esse lugar onde estava inserida, que é Capão Redondo, Ângela e Jardim São Luís, né? Existe uma efervescência cultural gigantesca, assim, coisa inimaginável de quando eu comento com outras pessoas que moram em outras regiões da cidade, elas falam, é mesmo? Pessoas de outros universos também não fazem ideia. E eu também não fazia ideia de que isso acontecia tão próximo a mim. E aí, por conta desse novo trabalho nessa instituição, que fazia um trabalho voltado para incentivo à leitura em escolas públicas, eu também fui tendo acesso a outras coisas. E essa minha amiga, que na verdade era minha chefe, ela me convidou para ir no sarau pela primeira vez. Isso foi em 2007. E aí, quando eu cheguei num lugar que eu vi 200 pessoas reunidas, todo mundo em silêncio, escutando poesia, cara, aquilo foi extremamente transformador para mim, assim. Aquele lance de arrepiar mesmo, de você falar, cara, eu não acredito que isso existe, né? Para mim, eu fui arrebatada mesmo por aquela força de que o que é isso, né? O que está acontecendo? Tipo, como eu não sabia que isso acontecia e querendo espalhar isso para todo mundo, né? Para que as pessoas também tivessem a oportunidade de vivenciar isso. Enfim, e aí foi assim que eu comecei a frequentar o sarau semanalmente, né? E aí começou a minha rotina, porque eu falei, cara, eu não quero estar distante disso, eu quero estar próxima, mas eu ainda era uma observadora, né, uma admiradora e super maravilhada com tudo aquilo que eu via. E acho que foi muito legal, porque eu já tinha sido... não sei se eu era 2007...
Eu militava num partido de esquerda, então eu tinha uma vivência outra da poesia, que era a coisa mais Oswald de Andrade, não sei o quê, essa coisa mais erudita também, né, que tinha as referências, a galera da esquerda tem boas referências com poesia, enfim, mas não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vendo ali nos saraus, né? E isso foi muito louco para mim, porque aquela poesia que eu via no sarau era uma poesia que dialogava diretamente com quem eu era, com a minha vida, porque falava de amor, porque falava das dores, porque falava de uma situação que aconteceu no ponto de ônibus, porque falava que estava com raiva do patrão. E acho que isso tudo era muito próximo às coisas que eu estava vivendo, né? E tudo foi ganhando muito sentido e muito significado. E, como eu trabalhava nesse projeto de incentivo à leitura, a gente trabalhava com grupos de crianças, jovens e adultos. Então, eu vi na poesia periférica, né, que eu escutava ali no sarau, uma possibilidade de trabalho com esses grupos que a gente atendia. E foi aí que meu contato começou a ficar mais forte, porque a ONG que eu trabalhava adquiriu os livros dos poetas de literatura periférica, então a gente comprou cerca de uns 30 a 40 livros de todos os autores que tinham sido lançados para trabalhar com os nossos grupos de crianças, jovens e adultos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais os trabalhos, os textos e etc., mas ainda naquele papel de admiradora e reconhecendo a produção como algo muito legítimo, mas eu não pensava ainda em escrever, né? Então, nos saraus, eu pude ter contato, né, que eu estou falando primeiro da minha formação, né? Eu pude ter contato com a Dona Edith, que é uma mulher, né, de uma força gigantesca. Eu acho que a Dona Edith deve ter seus 60, 65 anos. Ela é deficiente visual, ela não enxerga, e ela recita Navio Negreiro, do Castro Alves, de cor. Assim, é uma coisa absurda. Eu trouxe um vídeo dela para mostrar para vocês terem um pouco da dimensão do que eu estou falando. Eu pude ver nos espaços do sarau um documentário que foi feito pelo Akin Skintê e a outra pessoa que estava junto na produção, não lembro, que chama Vaguei nos Livros e me Sujei com a Merda Toda, que é um documentário que fala sobre como a história do nosso povo negro ela nos é negada, e eu sou um exemplo disso porque eu conhecia pouquíssimo da história da diáspora. Eu sabia da existência do racismo e vivenciava e conseguia ver isso, mas na hora de discutir com as pessoas eu não tinha base, porque eu não tinha formação mesmo. E foi nos saraus que eu fui começando a criar essa consciência de que era preciso ler e que eu precisava correr atrás dessa história de forma paralela, não que não era a escola, que eu já tinha saído, e nem a universidade que ia me dar isso, né? Eu tive contato com a Capulanas, Companhia de Arte Negra, que é uma super referência para mim. Hoje são 5, mas eram 4 mulheres negras fazendo teatro negro e falando de suas questões enquanto mulher, que eu acho que também é uma força maior, porque me toca, porque eu sou mulher. Então, eu fiquei deslumbrada com essas meninas, o que elas faziam, né? E da coragem delas, né? Porque nessa época eu ainda estava naquela posição tipo só de observadora, e eu achava elas muito corajosas dos discursos que elas faziam e das cenas que elas colocavam, da ousadia, e eu ficava pensando, nossa, um dia eu gostaria de ser tão ousada quanto, né? E acho que foi uma semente que foi sendo plantada ali. Eu tive a oportunidade de ouvir o Quatro Vozes. A Quatro Vozes foi na Cooperifa, então assim foi uma coisa sensacional, de 4 mulheres negras incríveis cantando, assim, coisa que eu imaginei que só via na televisão, e elas estavam ali na nossa frente, então também foi muito maravilhoso. E aí eu vi o Mia Couto foi fazer um bate-papo na Cooperifa. Eu conheci o Marcelino Freire, que é um outro escritor que eu gosto muito. E aí essas coisas foram me criando referência, né, e foram me transformando, né? Conheci a Pilar,
que também é uma grande referência para mim, de mulher, de ousadia, de não baixar a cabeça, porque o homem não só o homem, mas porque também existe um moralismo aí colocado que você não pode falar sobre certas coisas, e a Pilar, ela traz isso, e ela não liga, e eu acho isso demais. E aí, também, a Elisandra Souza, que é uma outra referência gigantesca para mim, de escritora e de agitadora cultural, que, inclusive, eu fui reencontrá-la nos espaços dos saraus, mas nós já nos conhecíamos porque eu gostava muito de rap, e ainda gosto, desde a adolescência, e eu e a Elisandra, a gente se encontrava nos shows. Então, reencontrá-la no espaço do sarau, já muito empoderada, eu falava, nossa, gente, o que aconteceu com essa mulher? Que incrível, né? Enfim. E aí, esse papo que eu já falei para vocês, que eu ainda estava numa coisa muito coadjuvante, e eu não me via protagonista. E eu sei que isso tinha a ver com o meu processo de autoestima e meu processo de ter sido e ser mulher negra que foi discriminada na escola, que não era preterida pelos rapazes, que eu nunca me vi como uma potência. E dentro dos espaços dos saraus, por mais que eu tivesse tantas referências, para mim demorou muito para que eu pudesse me ver nesse lugar de agente, né, de protagonista. Enfim, mas aí tinha esses ícones, né, que eu acabei falando o nome aqui para vocês de alguns, mas também tinham os trabalhadores. E, por vezes, tinham também crianças que recitavam coisas muito cotidianas e muito simples e muito bonitas, e aquilo me encantava. E foi por esse viés de olhar muito mais o cotidiano, o simples, que era algo que eu imaginei que eu conseguiria dar conta de falar ou de expressar, que eu tomei o passo de rascunhar algumas coisas. Então, um dia eu saí do sarau, e um rapaz tinha recitado, um rapaz bonito, né, um negro bem bonito, tinha recitado uma poesia sobre uma dança, que ele tinha tirado uma moça para dançar, enfim, a poesia era mais ou menos com isso, tinha tirado a moça para dançar samba rock. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer uma poesia em resposta para esse rapaz. E aí eu cheguei em casa, ou melhor, desculpa, eu entrei no ônibus e comecei, A hora que eu desci no ponto de casa, eu já tinha terminado a poesia. E eu falei, eu acho que esse pode ser um exercício. Claro que eu nunca mostrei a poesia para ele, tá, gente? Mas, enfim. Que pena. Depois eu descobri que ele era casado, aí não rolou. Eu falei, não é isso, gente. Não é essa a ideia. Enfim, e aí eu frequentava, nessa época, né, eu já estou falando por meados de 2010, eu frequentava mais ou menos 4 saraus por semana, e então segunda, terça, quarta e quinta tinha sarau, e eu estava em todos, então eu era rata de sarau, Maria Sarau, sabe? Maria Sarau. E, enfim, por meados dessa época, eu já tinha abandonado a universidade também por outros motivos, porque eu engravidei, e aí isso não estava nos meus planos, então eu tive uma crise muito grande de me ver tendo que cuidar de uma criança, enfim. E aí eu não estava mais na universidade, então, para mim, o espaço do sarau também era meu momento de lazer, porque eu era mãe durante todo o resto do tempo, e aquele momento do sarau era o momento que eu dava para mim, para falar, não, eu preciso de um respiro, né? E aí tinha um sarau que era muito frequentado por mulheres, aliás, todos os saraus são muito frequentados por mulheres, né? O problema é que a gente vê poucas mulheres ainda no microfone, né, falando e se expressando. É óbvio que hoje, né, 7 anos depois, a gente está em 2014, eu acho que a gente teve grandes avanços nesse sentido. Eu vejo que muito mais mulheres estão falando e estão se empoderando aí desse espaço, mas em 2007 eu acho que era um pouco diferente, sim. E aí, num dos saraus que eu frequentava, que era o sarau da Fundão, que é no Capão Redondo, o Fernando, que era a pessoa que liderava o sarau,
ele propôs um desafio, porque ele falou, vocês vêm aqui toda quinta-feira, mas eu não vejo nenhuma mulher no microfone e eu queria propor para vocês um desafio. Eu queria que vocês viessem aqui e recitassem no próximo sarau. E eu achei aquilo uma afronta gigantesca. Eu falei, quê? Como se ele foi provocativo, e acho que foi genial ele ter sido provocativo, porque nesse dia pouquíssimas mulheres falavam, e nesse dia acho que umas 12 mulheres, eu chamei minhas amigas, eu falei, vamos lá, ele acha que mulher não fala? Ele está louco? Enfim, porque a gente já falava nos nossos papinhos de fora do sarau, da porta da cerveja, mas ele cobrou essa presença mais firme de vamos nos posicionar, né? Vocês precisam falar também. E aí, na semana seguinte, eu e as minhas amigas e outras mulheres que estavam lá, nós falamos um texto e acho que foi a minha primeira vez que eu li em público, mas eu não li um texto meu, eu li um texto de uma amiga, né? E aí foi a primeira vez que eu li, o sarau estava meio vazio, eu falei, tudo bem. E aí, aos pouquinhos, eu fui tomando coragem também de ir me expondo, porque eu também sempre ficava pensando, será que eu estou lendo bem? Eu não sei. Então, é melhor ficar calada. E se eu for lá e falar alguma coisa que, sei lá, eu me atrapalhar? Então, eu tinha muito receio do julgamento das outras pessoas e aos poucos eu fui tentando quebrar isso, né? Eu falei, não, eu acho que vale, e alguns espaços se configuraram como espaços seguros. Então, o sarau do Binho, que é um dos saraus que nessa época o sarau do Binho acontecia no Campo Limpo, que foi antes de ser fechado, do Bar do Binho ser fechado, que hoje o sarau do Binho acontece uma vez por mês no Taboão da Serra, no Espaço Clariô. Mas, nessa época, ele acontecia uma vez por semana, todas as segundas-feiras, no Campo Limpo. E ele era um sarau que tinha um aspecto mais aberto, assim. Eu sentia que ali eu era menos julgada, porque ali você não precisava do silêncio total, ali você não precisava só recitar poesia, porque você podia cantar, você podia fazer uma performance, você podia ser um bêbado da rua e estar passando e falar uhul, rock and roll. Então, eu já vi muitas coisas no Binho, então eu falei, cara, eu vou ter que perder o cabaço, a virgindade no Binho, que é lá que eu vou ler o meu primeiro texto. E assim foi feito, o Binho fez um chamado, que era para que todo mundo levasse poesias inéditas para o sarau. E eu falei, claro, só tenho poesia inédita, porque eu nunca li. E aí foi a oportunidade, eu li essa poesia no sarau do Binho, e o Binho é uma pessoa incrível, sensacional, um ser iluminado. E aí, depois que eu li, eu dei aquela respirada, tipo... Aí ele falou, tá tudo bem, e veio conversar comigo e me deixando cada vez mais à vontade. E assim eu fui me descobrindo, né? Fui escrevendo e deixa eu ver aqui, gente, peraí. E aí, assim eu comecei a escrever. Eu acho que eu comecei a gostar desse lugar, desse espaço onde eu podia me expressar. Não exatamente como poeta, porque demorei muito para aceitar esse título, e eu acho que, para mim, ainda é algo que me soa... ok, estou me empoderando disso, mas de ver que era importante me expressar de alguma forma, né? E foi a isso que eu me apeguei. Eu preciso escrever porque eu quero me expressar, eu quero ter voz, e acho que a escrita é um meio. Eu sempre fui muito leitora, desde a infância, então eu acho que também, obviamente, isso me ajudou, porque quando eu comecei a escrever, eu percebi que a coisa fluía e que a coisa ia, e que era muito mais as minhas travas mentais em relação ao que eu achava que podia ou não podia, do que exatamente o exercício da escrita em si, né? Bom, uma outra coisa que eu acho bem importante dos espaços do sarau, quando eu comecei a ler e a expor meus textos, eu acho que tem uma coisa que é muito bonita nos saraus, que é o aplauso, o acolhimento, o incentivo que você acaba recebendo de outras pessoas. Então, isso aconteceu bastante comigo, porque, de novo, retomando a questão da autoestima, eu precisava, sim, da aprovação de outras pessoas.
Então, quando eu li um texto e que eu via que ele era bastante aplaudido, ou que eu via que, depois de ter lido, alguém chegava em mim e falava: nossa, que legal, estou gostando de ver, enfim, isso também foi me motivando, né? É claro que sempre tem alguém, como a Tula falou, nossa, esse texto é seu? Porque as pessoas não acreditam que você é capaz de produzir algo impactante, de boa qualidade, e talvez esperassem algo menor. E eu dizia: esse texto é meu. E aí a pessoa falava: não, nossa, legal, porque eu nunca te vi recitando, e agora você está recitando, enfim. E foi importante. Aí eu falei do aplauso, óbvio que não como isso gratuito de, nossa, eu vou lá e vão me aplaudir como eu sou demais. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido mesmo do acolhimento, que foi algo extremamente importante para mim. Bom, desde então, quando eu comecei a obter esses retornos, eu acho que outra coisa que me ajudou muito foram as redes sociais. Eu comecei a publicar meus textos no Facebook e alguns amigos também começaram a replicar textos que eu escrevia. E acho que as redes sociais também foram importantes para mim nesse papel de divulgação do meu trabalho, né? E aí eu acho que eu comecei a ser reconhecida quando me chamaram para fazer a abertura de uma mostra chamada, acho que era As Rosas Não Falam, acho que em 2012, pediram para eu escrever um texto de abertura para a mostra, que era uma mostra feminista, e eu fiquei muito contente de poder escrever esse texto. E esse texto se chama O Grito, que fala justamente sobre esse silêncio das mulheres, esse grito nosso que está preso, mas ele está aqui, e o texto fala sobre isso. Então, a primeira vez que eu vi meu trabalho reconhecido foi nesse convite. E um tempo depois, o ano passado, em 2013, eu fui convidada para participar do Pretexto de Mulheres Negras, que é a antologia que a Pilar também faz parte, que são 22 poetas negras, 20 são brasileiras e 2 são, uma é moçambicana e a outra não lembro. Colombiana, não. Da Costa Rica, isso. E vivenciar o processo de Pretexto de Mulheres Negras, para mim, foi super importante, porque eu me vi junto com as minhas irmãs, eu me vi junto com mulheres que tinham trajetórias tão parecidas com a minha, ao mesmo tempo diferente, né? Cada uma na sua particularidade, e mulheres que estavam todas também vivenciando esse processo de terem sido e de serem poetas de sarau, não exatamente da Zona Sul de São Paulo, que eu falo mais dos saraus da Zona Sul, porque são os que eu frequentei, mas os saraus que pipocaram pela cidade toda, e reunir essas mulheres foi incrível e me marcou muito, né? E o livro foi lançado o ano passado. E aí, depois do livro, acho que a visibilidade também cresceu um pouco do meu trabalho, do nosso trabalho, e um reconhecimento de que nós não somos invisíveis, né? Eu acho que hoje, quando eu escolho ir no microfone, num sarau, e vejam, não é porque eu escrevo e sou poeta e frequento sarau, eu não sou rata de sarau no sentido de toda vez eu vou lá e recito. Eu só recito quando eu sinto que eu preciso passar alguma mensagem, ou quando eu estou muito angustiada e eu quero falar, eu quero que alguém me escute, né? E eu acho que eu perdi o fio da meada, enfim. Bom, gente, eu estava falando do quê? Vocês me ajudam? Eu tenho lapsos de memória e é bem sério, gente. Você estava falando da necessidade de declamar. Ah. E antes disso, você estava falando que não é necessariamente a necessidade de estar à frente do palco para declamar pura e simplesmente pelo aplauso. Acho que era mais ou menos isso que você queria. Tá, gente, enfim, né? Eu acho que está na hora de concluir, mas, enfim,
eu acho que é muito importante ver essa mulherada mesmo tomando esses espaços de assalto e se colocando e se posicionando. Os espaços do sarau também são espaços onde o machismo existe fortemente, onde existe racismo, sim. Então, eu acho que a gente está lá também incomodando, ousando. Eu costumo dizer, eu escrevo textos de amor, adoro falar sobre amor, mas numa outra leitura do que eu entendo por amor, porque, para mim, amor pode ser amor de um dia, amor de uma vida inteira, amor de 5 anos, amor, paixão do ponto de ônibus, enfim, mais ou menos essa perspectiva. E eu gosto eu falo de temas polêmicos, eu gosto de tocar mesmo nesse lugar onde as pessoas ficam meio abaladas, assim. E isso é óbvio que cria uma série de julgamentos, porque você falar de uma mulher livre, de uma mulher ousada, as pessoas são extremamente conservadoras e moralistas, e não vamos nos iludir que, porque elas estão no espaço de sarau, que elas necessariamente estão com a mente super aberta, que eu acho que é para isso que a gente está lá. E hoje me vejo muito nesse espaço de combatente e de fazer essa escolha de me colocar nesse lugar do embate, do enfrentamento, de reconhecer essa importância. E, como eu falei no começo, que a Tula Pilar é uma referência para mim, hoje eu também quero ser referência para outras meninas, para outras garotas negras. Recentemente, eu participei de uma atividade no Céu Navegante, se eu não me engano, era isso. E a mãe eu li um texto que se chamava Menina Bonita... Não. Menina Bonita Sem Laço de Fita, né? Eu parafraseei aí a Ana Maria Machado. E aí o texto é falando desse processo do cabelo, né? Da chapinha, do cabelo crespo, dessa negação. E a mãe de uma criança falou: nossa, que demais esse texto. Tem uma filha que a mãe dela é branca e o pai dela é negro, e aí ela fala dessa diferença do cabelo entre o cabelo da mãe e o cabelo dela. E depois ela falou: nossa, que legal. Ela me apresentou a filha dela, falou que a filha dela tinha se identificado muito com o texto. E aí é assim que a gente vai percebendo o quanto é importante esse trabalho que a gente faz, né, de colocar um pouco da nossa identidade para fora, e como isso também vai tocar outras pessoas. Então, essa é a minha busca. Eu acho que estou num processo de crescimento, estou num processo ainda de construir outras referências, mas eu estou muito contente de estar onde eu cheguei, porque eu nunca imaginei estar neste lugar, mesmo que este lugar, para muitos, não seja um lugar, tipo, nossa, mas, para mim, é muito diante da minha trajetória e de tudo que eu vivenciei até aqui. É isso. Eu trouxe um vídeo para passar para vocês de 2 mulheres negras, que são referências para mim dentro desse espaço de sarau. E aí eu não sei se a gente espera a Pilar fazer a intervenção dela ou se a gente já emenda nos vídeos. Acho que seria interessante passar agora, né? Tá bom. Então, o primeiro vídeo é o vídeo da Naruna Costa. A Naruna Costa... Deixa eu ver aqui. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha pedir pra chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão. Nada a ver, vou não. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. A paz não resolve nada. Pra onde marcha? Paz fica bonita na televisão. Você viu lá? Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, vou não, não vou. A paz é muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, vou não, não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não tá. Rapaz, me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. A paz não vai estragar o meu
domingo. A paz nunca vem aqui. No pedaço. Reparou? Ela fica lá, ó. Lá. Tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. Paz não fede nem cheira. Paz parece brincadeira. Paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. A paz não mora aqui, no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata. Não saio, não movo uma palha, nem morta, nem que a paz venha aqui. Bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza. Pra salvar a pele de quem? A minha que não é. Eu é que não vou acompanhar a andor de ninguém, não vou quer saber. Eles é que se lasquem, eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu cansei. Eu não tenho mais paciência. A paz parece que tá rindo de mim. Reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim. Eu aqui não vou levar foto do menino lá embaixo, ficar esfregando na avenida a minha ferida, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto de Joaquim, dá uma saudade, sabe? Uma dor na vista. Uma dor. Ai. 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 A minha vontade é de sair gritando, urrando, soltando tiro. Juro, meu Jesus, matando todo mundo. Eu matava todo mundo. Todo mundo pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Saga da Amazônia, Vital Faria. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'água, as iaras, caboclos, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas, papagaios, periquitos cuidavam das suas cores, e os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, Irapuru em seu porvir, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio cair fora de fora para a mata definhar, e trouxe dragão de ferro para comer muita madeira, e trouxe em estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos, gasta tempo para vingar, e o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar, em Guarapés, rio abaixo, tem riacho, e este rio que é o mar.
mas o dragão continua a floresta a devorar. E quem habita esta mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro. Corre, corre, tribo dos camaiurás. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro, mata-poceiro, só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até pinhão. Fora os que já morreram, como ave de arribação. Zé da Nana tá de prova, naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão, pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro roubou o seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu esta canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. Com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina esta história para a gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença, muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem arestas. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Bom, gente, o primeiro vídeo, então, é da Naruna Costa, o texto é do Marcelino Freire, A Paz, e essa é a Dona Edith, que eu falei para vocês, não era a do Castro Alves que ela fez, mas, enfim, ela recita isso de cabeça, eu fico impressionada com essa memória, com essa força dessa mulher, enfim, e termino por aqui. Eu acho que a fala da Jennifer foi sensacional para a gente pensar e repensar diferentes questões, né, como a formação da mulher negra e a ocupação desse espaço dos saraus. Foi muito bacana também. Mas antes de abrir para o debate, para a discussão, que eu acho que tem muitas questões importantes, né, para tratar a partir das explanações, a gente vai chamar a Tula, que vai declamar uma poesia. Tula Pilar. Miriam Alves. Você conhece a Miriam Alves? Eu conheço. Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar as pratas. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro. E uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi. A estética dos pratos. A estética dos traços. A ética, a estática. Ó minhas mãos, quando mudam as páginas do livro, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê de Cristiane Sobral, escritora negra, Miriam Alves. Aqui, tem Jaque Roma, Gina Souza. Você conhece a Gina Souza? Várias mulheres negras escritoras, precisam de respeito na literatura brasileira. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita.
com seus bustos, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de mim, digno de estar no quarto de descanso. Carinho, olha aqui. O bicho tem muita temperatura boa. Quando eu fico lá no barraco cheio de bicho, pensando naquele olho que quer dormir comigo, eu tenho a pele preta, mas eu sei escrever. Pouco estudo, mas sei escrever. Eu texto de mulheres negras. Tem a Elizabeth Souza, você conhece a Elizabeth Souza? Conhece ela? Gente, conhece ela? Você conhece a mulher? Livros, ramos, tem muitos. Quando estou com pouco dinheiro, procuro não pensar nos filhos que vão pedir pão, café. Desvio meu pensamento para o céu e penso. Será que ela ensina perguntas? Será que eles são melhores do que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada igual aqui no tempo? Ou é uma nação única? Será que lá existe favela? E se existe favela? Será que quando eu morrer? Eu não quero mais morar. Não quero mais ser pobre. Não quero mais catar papelão. Mas comprei fralda. Cada menina catava, sustentava os filhos. E tinha pouco. Ah, que bonito. Quarto de despejo. Escreve no Maria de Jesus, 1960. Que lindo. 21 de agosto, fiz café e mandei os filhos lavar-se para ir para a escola. Depois saí e fui catar café. Passei no frigorífico e a Vera foi pedir salsicha. Ganhei só 55 cruzeiros. Depois voltei e fiquei pensando na minha vida. O Brasil é predominado pelos brancos. Muitas coisas eles precisam dos pretos e os pretos precisam deles. Quando eu estava preparando para fazer o jantar, ouvi a voz da Giovana, pediu milagre. Dei-lhe 5 cabeças. Depois fui fazer o jantar. Não tinha sal. Ela deu-me. Aquele dia que não tem nada para fazer. E lá no cortiço que eu moro? Certo? Já fiquei sem comer para dar para dormir. Está crescendo, né? E você fica sem comer. Eu conheço comer porque está andando de carne. Catei os pés, catei umas latinhas com peso de dólar. Fui fazer um teste na casa da Madame, lá no Morumbi. Mas aí ela falou com a minha ex-patroa, falou que eu sou briguento, quero estudar, quero fazer. Eu vou para trabalhar. Entrei na calçada e cheguei. No outro dia eu fui catar os pés para ver. Lá no lixo, o Tati mostrou o dedo. Abri. Os pés, Hã? Abri no lixo. Tudo lixo. Mas Maria de Jesus, todas as mulheres negras, todas as negras, Lívia Alves, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro. Eu conheço todo mundo. Cidinha da Silva. Nossa, eita, a cor da minha pele às vezes é um problema, sabe? Eu vou no sarau.
lá uma coisa. Aí tudo muda de figura. Agora, vou lá no ferro velho vender meus negócios. E vou cantar uma música pra caramba. Sou uma Carolina, trabalhei desde menina. Na infância lavei, passei, engaixei, filhos dos outros embalei. Sou a negra escritora que virou notícias nos jornais. Foi do quarto de despejo aos programas. Sou uma Carolina, escrevo desde menina. Meus textos foram rasgados, amassados, pisoteados. Foram tantos beliscões pelas bandas lá de Minas. Eu sou de Minas Gerais. Fugi da casa da patroa. Vassoura, não quero mais. A caneta é o meu troféu. Borda as palavras no papel. É tudo que quero dizer. Sou Carolina, feminino e poesia. Pobreza eu não quero, porque a caneta é o meu troféu. Borda as palavras no papel. E é tudo, tudo, tudo que quero dizer. Sou a negra escritora e foi do quarto de despejo aos programas na TV. Hoje uso salto alto, vestido decotado, meio curto com babado. Estou na sala de estar, no meu sofá aveludado, porque sou Carolina, feminino em poesia. A negra escritora Carolina. Sou Carolina, Carolina Maria de Jesus. Todas as escritoras negras, salve todas as mulheres, mas salve todas as mulheres negras escritoras. Carolina. Carolina. Gente, que presente, não? Poder ver essa conexão entre a fala, entre a fala das Poetisas, que foi tão expressivo e interessante, e agora, no final, nós sermos brindadas, né, com essa apresentação da Pilar. Realmente muito forte. E é bacana ver essa conexão. Bacana e ao mesmo tempo, triste, não é?
esse ano de 2014, a gente comemora o centenário da Carolina, 100 anos, mas será que muita coisa mudou de lá para cá, de 1914 para 2014? Eu acho que a trajetória da Pilar nos mostra que existem inúmeras continuidades, não é? E, enfim, antes de abrir para o debate, que tem que ser curto devido à questão do tempo, mas, sem dúvida, é importantíssimo ouvi-los, enfim, tem só algumas pequenas coisas que eu gostaria de elencar que estava presente na fala tanto da Jennifer como da Tula, que, né, inicialmente, a questão das marcas sociais do racismo na autoestima da mulher negra. Então, como isso forja, né, esse lugar na sociedade, forja uma sensação de não pertencimento. E como isso também interferiu na constituição do trabalho, né, e na possibilidade de se reconhecer num espaço historicamente negado para as mulheres negras. Não sei se vocês se deram conta de como tanto a Tula como a Jennifer frisaram isso, né? De não se sentir à vontade com o título de poetisa, de não se sentir à vontade com esse lugar de estar à frente do palco, estar com o microfone. Tem um artigo da Bell Hooks que é muito interessante, que se chama Intelectuais Negras, que tem uma frase que eu acho que resume tudo que eu gostaria de expressar aqui, que é a ideia, a representação máxima da mulher negra como só corpo, sem mente. E se é só corpo, sem mente, essa mulher ela pode ser uma escritora? Essa mulher ela pode ser uma poetisa? Eu acho que isso estava marcado na presença, na experiência da Carolina, estava marcado na experiência da Tula e talvez da Jennifer também. Esse não pertencimento, esse não lugar, né? E uma outra coisa que eu acho que é fantástico, que é esse movimento de ressignificação, né, no espaço do sarau, como um espaço de formação, que está também presente na fala das duas, de forma bem impactante. E esse é um espaço de formação porque contribui para essa ressignificação da autoimagem da mulher negra. E uma coisa que eu achei fantástica na fala da Jennifer, que eu ainda não tinha ouvido de ninguém, que o espaço do sarau também é um espaço onde se perpetua o machismo e o racismo. Eu acho que isso precisa ser discutido, não é? Porque, por mais que esse seja um espaço autônomo, ele não deixa de fora, né, essas marcas, essas noções que fazem parte da sociedade como um todo. Então, sem dúvida, também o espaço do sarau é um espaço de disputa e que precisa ser ocupado pelas mulheres negras. Então, agora eu abro para as questões. Por favor, alguém já se inscreve? Alguém? Estão todos tímidos? Todos tímidos? E tímidas? Questões? Então, quando vocês falaram das antologias, eu fiquei curiosa, como é que é isso organizado? Se existe um editor, como que reúne? Como é que a Tula falou até de 12 antologias já, né? Não sabia que era tanto. Então, queria que você falasse um pouco como é que junta, né? Posso falar? Sim, claro. Então, por exemplo, uma das primeiras vezes que eu participei foi com o Marciano, né? Cadê o Marciano? Tá ali, ó. Que é ele o é o culpado. Ciclo contínuo, né, Marciano? Ciclo contínuo, ele foi Cinegrafias 1, 2 e 3, não foi? Eu participei acho que do 2 e do 3, eu acho. Eu, a Samanta, minha filha mais velha, né? Então, o Marciano, por exemplo, é produção independente, né? Tem
Tem o último agora aqui, é que os Russados chegam hoje, que é um moço que ele está sendo muito marcado na literatura independente, que é o Eduardo Lacerda. Ele fez essa coletânea também, e é uma produção muito bem produzido, os livros deles, todos, tirando essa antologia, que é que os Russados chegam hoje, também tem outros livros que ele produz. E ele tem um trabalho muito bacana, mas acho que ele montou uma editora que gera uma certa grana também, né? A antologia do Sarau do Binho, acho que você também participou, né, Marciano? Que são 100 e poucos poetas aí revigorando a periferia. Tem essa, o Pretexto de Mulheres Negras, foi o programa Vai, né? Que é o projeto da Elisandra também, Elisandra Souza, o Mijiba em Ação, que já é um projeto antigo dela, desde que ela era adolescente. E ela conseguiu ganhar o Vai, e com esse dinheiro elas fizeram essa coletânea. A Louva-Deusas, eu participei também da Louva-Deusas, somos 26 mulheres de vários estados brasileiros, e também foi uma produção independente, assim, cada um corre com a sua condição, né? Mas assim, não tem nenhum apoio mesmo tirando o Vai, que eu acho que a única antologia que eu participei que é mais... Como é que eu vou falar? Institucionalizada. Institucional é o Pretexto mesmo. As outras todas são produção independente. Tem um livro da Ocas também, que não chega a ser uma coletânea, mas é um livro que a psicóloga da Ocas escreveu sobre nós, vendedores antigos, né, que a gente tinha problemas assim, com várias questões sociais. E ela escreveu em conjunto com a gente, então por isso que eu falo que é uma coletânea também. E ela tirou o dinheiro do próprio bolso dela, né? Tem um livro da Ocas, que saiu agora recentemente, está em caixa, se alguém quiser comprar, né? Encomenda que eu trago. Tem que vender uns peixinhos também, né, gente? Então, essa também é a produção da Ocas mesmo. A Ocas, acho que veio um dinheiro do Ponto Cultural Ocas. Produziu um livro muito bacana, junto com jornalistas lá. Então, essas são as que gerou dinheiro, mas as outras todas são produção, os caras pegam, faz, né, a gente mete as caras e vai vendendo. E esgota tudo, viu? Eu vendo tudo. Nossa, olha, eu sou uma vendedora muito boa. E vender a ideia também, né? A ideia, a oportunidade também. Acho que as pessoas compram muito também, que elas acham interessante quando eu conto como é que é. Eu sou meio palhaço, assim, meio também dinâmica. E aí as pessoas acabam comprando, porque elas acham muito interessante mesmo como que tem essa mulher negra, assim, que foi doméstica e hoje escreve desse jeito. Teve o meu livrinho lá, o Palavras da Acadêmica, foi uma professora da USP, a Débora Galvani, que produziu, a princípio, no projeto dela lá das TOs, Terapia Ocupacional USP. Depois, o Ponto Cultural Ocas revigorou, né, e veio um moço que colaborou também, foram tipo 4, 5 tiragens e todas foram esgotadas, assim, tiragens de 400 exemplares, 600, e eu vendia tudo. E foi uma grande oportunidade mesmo para eu me fazer, assim, e essa importância do dinheiro também, que quando a gente sai com o livro debaixo do braço, né, e volta com o dinheiro para casa, aí às vezes eu lembro, se fosse papelão, se fosse PET, muitas vezes eu já passou isso pela minha cabeça. Falo, não ia vender, não ia dar esse dinheiro todo. E uma vez eu fui abordar num barzinho ali perto do Mackenzie, que eu trabalho abordando também, agora não mais, né? Mas até uns 2 anos atrás eu ainda trabalhava com essa abordagem na rua. E tinha 2 moças conversando assim, elas eram negras, eu falei, vou oferecer, né? Aí, quando eu falei assim, mas eu sou escritora e tudo, eu estava com a revista Ocas, mas não tinha nada de mim assim, nesse exemplar, que a Ocas é bimestral. Vai mudando. Não tinha nada de mim e tinha o pretexto, mas eu não tinha pretexto. Mas eu falei, eu sou escritora. Ela ficou, sei, escritora. Eu achei tão horrível. Eu falei, minha mulher está pensando que eu estou mentindo. Eu fiquei com uma raiva, que eu não tinha nem pretexto, não tinha Palavras na Acadêmica e não tinha uma Ocas com a minha escrita, né, que tem várias Ocas que eu participo. E é isso, assim, sei lá, eu acho muito estranho. E eu esqueci de falar que eu sou do Sarau do Binho, né, que eu viajei para Buenos Aires com o Sarau do Binho. Eu acho importante frisar isso. Eu só queria falar, para complementar a pergunta que você fez, que o coletivo Mijiba, que é o que lançou o Pretexto de Mulheres Negras, são mulheres negras preocupadas com essa invisibilidade da mulher dentro dos espaços de literatura, inclusive essa invisibilidade na literatura, e que busca visibilizar. Não é só
o Coletivo Mijiba não tem só essa ação focada no literário, mas uma das ações é para dar voz para as mulheres na literatura. Então, a Elisandra Souza lançou o livro através do Coletivo Mijiba. O ano passado, o Pretexto de Mulheres Negras também foi pelo Coletivo Mijiba, que tem apoio do VAI, da Prefeitura de São Paulo. E esse ano, agora em 2014, dia 30 de outubro, eu estou lançando meu primeiro livro, que chama Terra Fértil. Aproveito para fazer o convite para vocês. No dia 30 de outubro, na Ação Educativa, a gente vai lançar o meu primeiro livro de poesia, então fica o convite para todas vocês, porque é isso, né? Acho que uma vai puxando a outra e eu sou prova disso. Mais alguma questão? Aqui. Som. Primeiro, queria parabenizar, né? Na verdade, não é uma questão, era aproveitando já que você comentou sobre o centenário da Carolina, no próximo sábado, no mês de outubro e de novembro, vão ter atividades na Biblioteca Mário de Andrade, focando no centenário da Carolina e do Abdias do Nascimento. Em particular, nesse sábado, a partir das 2h, que a Carolina, para quem não sabe, ela também compunha, né? Gravou um disco que tem sambas e outras coisas e tal. E no sábado, a partir das 14h, na biblioteca, anteriormente vão ter outras atividades, mas a partir das 14h vai ter um show só com as músicas do repertório da Carolina. Então, quem quiser aparecer por lá, é isso. Sábado, dia 4. Eu posso falar. Esse trabalho que eu estou apresentando, né, na verdade, está sendo montado e a gente está trabalhando muito em cima. São fragmentos só, viu, gente? Hoje aí ficou faltando algumas partezinhas assim, e a gente sempre fica tremendo na base. Mas eu fiz da melhor forma que eu pude, mas são fragmentos, não é o trabalho completo ainda. Mas eu acho que já foi fantástico, né? Eu te vi na atividade que rolou na biblioteca ali em Pinheiros, organizada pelo Marciano, esse ano, em comemoração ao centenário da Carolina, e já foi muito forte. Tinham ali pessoas importantíssimas, né? O Oswaldo de Camargo, a filha da Carolina, que foi fantástico ouvi-la, e estava, enfim, vários integrantes da família, e eu vi a tua emoção na hora de declamar a poesia, e eu também me emocionei te vendo naquele momento, assim como me emocionei hoje te vendo aqui se apresentar novamente. E agora a Jennifer vai declamar uma poesia para a gente que a gente encerre a nossa noite. Esse texto chama Não aos Moldes. Estão a moldar os nossos pensamentos, a roubar nossa autoestima. Nos ensinaram a andar cabisbaixo. Corpos curvados encaram o chão, como se olhar o céu ou o fronte não fosse algo permitido para negras, lavadeiras, cozinheiras, professoras, balconistas, cabeleireiras e universitárias como nós. Nos ensinaram que somos feias. As capas de revistas não nos querem. Os garotos na escola não nos querem. Os cargos executivos não nos querem. Os maridos não nos querem. Repare bem, está tudo assim, desproporcional, grande demais, escuro demais. Pelo menos ajeitem esses cabelos. Estão a moldar nossos corpos, a tirar nossa expressividade. Nos ensinaram coreografias pré-moldadas, em que o balanço e a espontaneidade não cabem. E assim, pouco a pouco, deixamos de dançar. Somos corpos reprimidos que pairam por medo de errar a coreografia, de errar a medida, de errar. Corpos doentes, corpos endurecidos, corpos infelizes. Estão a moldar nossos sentimentos, a negligenciar nosso sentir. Nos ensinaram a ser fortes,
a aguentar o sol quente queimando a cara ao carregar a lata d'água na cabeça, a aceitar a humilhação da patroa, a parir sem gritar ou gemer, a criar os filhos sozinha, a esconder o choro de solidão, a não pedir ajuda a ninguém, a esquecer de si mesma. Nos ensinaram a calar, a não dizer o que sentimos, nem o que pensamos. As coisas são como são e ponto, tá entendido? Na prática, ninguém costuma mesmo dar ouvidos a uma mulher, a uma negra. Que diferença faz o que você disser? Quantas vezes adiantou falar? Eles sempre dirão, você fica tão bonitinha assim calada. Aprender a calar antes que te calem. Então, um dia, outras mulheres negras, das mesmas fileiras que nós, nos ensinaram que tudo que tínhamos aprendido era uma grande farsa. Foi quando aprendemos a lutar. Só lembrando que amanhã o seminário tem a sua última atividade, né, que vai ser o Quilombo Mulheres Negras, onde, nesse sarau, vão ter a participação de algumas mulheres e alguns grupos, como Odisseia das Flores, Camila Brasil, Fernanda Coimbra, Tchelle Queen. E é às 19 horas no saguão do prédio, aqui mesmo. Então, estão todas e todos mais do que convidados. E a gente dá continuidade aos trabalhos amanhã. Boa noite e eu agradeço a presença. Claro, por favor. E amanhã só as poderosas, hein, gente? Só as poderosas. Mas, eu não queria, as divas. Eu não queria acabar a noite sem falar essas coisas aqui, sem fazer uma pergunta que eu quero saber se dá para responder ainda ou não. Tá há pouco tempo, mas eu vou tentar ser rápida. Primeiro, eu queria dá licença, eu quero agradecer todo mundo aqui que está aqui hoje, porque vocês são super importantes para também o acontecimento desse evento. Também quero agradecer muitíssimo, em nome do IA, a Alice, a Liliane, o Gabriel, a Camila, a Juliana, que ajudaram também a realizar esse evento. Quero também agradecer muitíssimo todos os convidados, e especialmente vocês aqui hoje, que estão aqui presentes, que foi maravilhoso escutar vocês. Mas, especialmente, além de agradecer todos os professores do DACEFSE também, que estão aqui dando a maior força e que deram uma super força também, eu tenho que deixar aqui registrado e em público o reconhecimento do trabalho da Mirella, que foi fantástico, que se não fosse a Mirella, a gente não teria tido essa semana hoje, não teria tido o sarau amanhã, não vai ter o sarau amanhã. Então, assim, a Mirella foi a responsável por tudo isso, e eu queria deixar um grande agradecimento, que realmente ela abriu um espaço aqui na nossa universidade para que a universidade tomasse o seu lugar de universidade. E agora eu queria uma pergunta rápida, porque essa mesa se chama Poesiar o Cotidiano, não é isso? Então, eu queria saber tanto da Tula quanto da Jennifer, porque eu amei ficar ouvindo vocês, eu ficaria até o ano que vem escutando vocês. Mas eu queria saber qual é a importância, qual é a função de poesiar o cotidiano, que eu acho que é algo que a gente, às vezes, esquece dessa importância. Então, eu queria ouvir de vocês duas qual é a importância, qual é a função da gente poesiar o cotidiano cotidianamente. Obrigada. Então, bom, para mim é aquela coisa que eu falo dos filhos, né? Quando eu vejo meus filhos lendo, em vez de ir para a rua, eles estarem lendo um livro. E quando a Ada Andara, ela tem 9 anos, quando eu chego em casa, mãe, olha esse livro, que lindo, ganhei na escola, aí ela quer ler para mim aquela história que está ali, né? E outro dia ela compôs uma poesia para mim, assim, bem curtinha, mas foi uma coisa muito incrível. Assim, ela falou, mãe, porque você é uma mãe muito boa, você é maravilhosa, você é muito linda. E ela compôs uma poesia.
E, às vezes, ela chega no sarau, né? Teve até um dia que ela fez uma brincadeira, não sei se a Mirella viu no sarau, da música da palavra cantada, né? Ela no fundo do rio, eu tirava a Mirella do fundo do mar. E ela foi chamando as pessoas assim, ó, eu quero você. Ah, você, por favor, vem aqui. E ela foi assim, com uma propriedade, eu falei, meu Deus, é minha filha. Sabe, assim? Saiu de mim. Eu preciso de 6 pessoas. Você aí fez a roda e foi falando e fez todo mundo brincar. Assim, eu achei muito incrível. Então, cotidianamente, os meus filhos, eles se inspiram muito em mim, né? Tem a Samanta, que a Samanta foi morar só, já tem uns 2 anos que ela está morando só, e ela escrevia muito. Só que assim, ela sempre está lá no Face, manda um pedacinho de uma rima, ela era da rima. E, às vezes, tem festinhas com os amigos dela, que os amigos dela me adoram, né? Assim, é muito legal. E ela manda uma rima ali na hora, como é que freestyle, né? Na festa com os amigos. Então, eu acho isso assim incrível. Eu falo, como que puxa, né? E a minha mãe, o sonho da minha mãe era ser cantora. E ela perdeu uma grande oportunidade que uma vez chegou um circo lá na cidade dela e a minha avó não deixou ela ir embora com esse circo. Porque o homem do circo falou, você canta demais, menina, eu vou te levar. Então, e aí agora que eu estou me metendo a cantar, porque é super difícil, é mais difícil cantar do que declamar, muito mais, eu fico lembrando, assim, então, quer dizer, eu acho que a gente está dando continuidade aos sonhos da minha mãe, não só aquele sonho de ficar no fogão, que o sonho dela era abrir uma cozinha, não sei o quê, eu gosto de cozinhar, mas eu não quero essa responsabilidade, né? Então, hoje, muitas vezes eu lembro delas, que gostaria que ela tivesse hoje, né? Nesse cotidiano nosso com a poesia. E sábado a gente foi participar de um evento lá em Campinas, no Fazenda da Roseira. É um quilombo, um espaço ocupado muito bacana. E aí eles estavam tocando jongo, aí a moça falou, quem quer pegar o tambor e tocar? Aí meu filho saiu assim do meio e foi lá e sentou. E começou a tocar. Eu falei, ele já está tocando jongo, assim, com aquela propriedade, porque ele também está fazendo um curso, né, no Brincante, ele estuda com o Geraldo Magela, lá em Taboão da Serra, mas eu não sabia que ele estava naquele estágio. Então, tudo, para mim, é essa referência que está dentro da minha casa mesmo, que só tem porque eu sou aquela mulher que leva a poesia para casa, no sarau eles me veem, eles super admiram. Então, esse cotidiano, para mim, é a riqueza da minha vida. Assim. Eu gostei muito do nome do evento, Poesia ao Cotidiano, e acho que tem muito a ver com as coisas que eu escrevo, porque eu gosto muito de trabalhar com observação. Então, qualquer fragmento do dia pode virar uma poesia. Tem uma poesia que chama Viela Mal Iluminada, e é só uma invenção também, mas é isso. De algum momento eu passei numa viela, e ela numa viela mal iluminada, e tinha uma luz amarelada numa outra casa, e isso vira uma inspiração para uma criação. Então, acho que é estar atento mesmo ao cotidiano e não se deixar, qual é a palavra, gente? Não se deixar sucumbir, né, diante de tudo que a gente vive e, na verdade, enxergar que tudo isso é poesia. Eu até escrevi um trechinho para falar disso, porque eu achei muito legal o tema. Então, poesiar o cotidiano é estar atento, é observar o semblante das pessoas no ponto de ônibus, é estar de ouvido aberto para as conversas no metrô, é visualizar a dança presente no vai e vem da marcha cotidiana. É localizar a poesia no tempo e no espaço, dando importância se é dia de chuva ou se é noite enluarada. É fazer do simples, do comum, a essência da criação. Poesiar é ter os pés no chão e a cabeça nos ares. Mesmo quando há dureza, também há poesia. Que lindo! Bom, eu acho que está fechando, então, de novo, meu agradecimento, agradeci no começo. Muito obrigada, foi a primeira vez que eu falei num debate. Espero ter contribuído com vocês. E eu quero agradecer sempre, né, gente? É mais uma participação assim
que eu tenho certeza que, da forma como a Mirella me convidou, e as pessoas já me perguntavam, eu vi no Face e tal. Então, já fortaleceu o meu trabalho aí, desde de quando você me convidou até agora, e acho que agora fortaleceu muito mais. E acho assim, mais pessoas veem a gente, ouvir a gente, e valorizar mais o nosso trabalho, as nossas pessoas, né? E invisibilizar a cor da pele, né? Que não tem nada a ver a cor da pele, mas vamos, que um dia o racismo vai ter fim. É isso. Muito obrigado mesmo. Para fechar, eu estou muito emocionada, eu estou quase sem palavras, quase chorando mesmo, porque eu estou sendo representada aqui. E isso é muito importante, não há palavras que possam cobrir isso. Então, muito obrigada à participação de todos. Esse espaço é nosso, a gente tem que ocupar, sim. É uma questão de militância. Tem que estar todo mundo aqui, sim. Obrigada.